Olá, bom dia para você. Os empregadores estão mais exigentes na hora de contratar um trabalhador. As empresas podem pedir um certo nível de escolaridade, formação superior ou um tempo de experiência anterior na função. Mas exigir exames ginecológicos ou teste de HIV pode ser considerado assédio moral. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direitos trabalhistas. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe mandando suas perguntas pelo portal de conteúdo da Cultura, cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Andréia Antonassi, advogada especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Bom dia, Andréia. Obrigada por aceitar de novo o nosso convite. Bom dia, Madi. É um prazer estar aqui. Agradecemos muito. Olha, qual é o limite das exigências de um empregador para quem presta concurso ou se candidata a um cargo ou posto de trabalho? O Exército já pediu teste de HIV e, recentemente, o governo da Bahia chegou a pedir um exame ginecológico para as candidatas ao cargo de delegadas. Estava no edital lançado pelo governo do estado da Bahia. O concurso público para delegado de polícia, escrivão e investigador exigia, como sempre, a conclusão da faculdade de Direito, mas também exame ginecológico para as mulheres. A candidata precisaria de um laudo médico comprovando que tem o ímen íntegro. Situações como essa são comuns em concursos e propostas de emprego. Em 2010, o Exército exigiu dos candidatos à vaga de sargento exames de HIV e hepatite. Resultado positivo significava eliminação. Na cidade do Rio de Janeiro, o edital do concurso para a Guarda Civil afirma que é considerado inapto para a função o candidato que tiver menos de 20 dentes, 10 na arcada superior e 10 na inferior. No Brasil, uma lei de 1995 proíbe a discriminação nas seleções para empregos. Não é permitido, por exemplo, exigir comprovação de mais de 6 meses de experiência, certidão negativa de débitos na Serasa, nem comprovante de que o candidato não possui processo trabalhista. Também é proibido pedir teste de gravidez ou de esterilização das mulheres. A presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo afirma que, na prática, ainda há discriminação. Há um tempo eu atendi uma babá, negra, e ela chegou para mim e falou assim: olha, Eliana, eu fui ver o emprego e chegou lá, a empregadora falou para mim que ela não ia me contratar porque a criança dela não tinha costume de pessoas negras. Que absurdo, hein? André, existe uma lei, então, que proíbe isso tudo, mas ninguém respeita, é isso? Não, e vou mais longe, não é a lei somente, a própria Constituição veta isso. Quando nós pegamos a Constituição Federal, ela proíbe essa discriminação em razão de sexo, cor, idade ou em razão de um problema de saúde. Porque a pessoa, quando o HIV foi descoberto, por exemplo, ela era uma doença muito rápida, ela era algo degenerativo, ou seja, a pessoa descobria que tinha em 6 meses, ela estava definhando. Hoje não, eu tenho alunos com problema, com esse tipo de problema, colegas de trabalho. Essa doença hoje ela é uma doença comum. Ela tem a mesma expectativa de vida, às vezes até maior do que quem tem câncer. Uhum. E pode, então, se caracterizar um assédio moral? Pode, assédio moral e discriminação. Além do assédio, a própria discriminação. Por quê? Porque é proibido. Eu não posso deixar de contratar você porque você é negra e eu sou branca, porque você é asiática e eu não sou. Eu não posso deixar de contratar você porque você não teve oportunidade para ir ao dentista. Se você não me contratar, como que eu vou cuidar da minha saúde, da minha beleza, do meu higiene? Não existe isso. Um candidato que é rejeitado, nessa questão, o que ele pode fazer? Pode ingressar com ação pedindo danos e alegar que foi discriminado em razão desse problema. É o caso da mulher, por exemplo, para ser delegada. Já pensou se a moda pega e agora eu vou para um convento ou vou para um concurso público? A ideia seria a proteção da mulher. O fato da mulher ter problemas ginecológicos ou não, não vai interferir no trabalho dela. Ah, mas ela tem TPM e toma remédio, eu não posso discriminar. Isso é assédio e discriminação que é vetado pela própria Constituição Federal, que no nosso país é a lei maior.
E só para deixar claro que essas decisões foram revertidas, né? Não foram para frente. Ainda bem. Ainda bem. A gente trouxe só para levantar essa questão. Uma coisa importante com relação à experiência, a lei vetou isso porque muitas vagas de emprego, elas traziam experiência de 1 ano, 2 anos. Quer dizer, e o primeiro emprego? Ninguém teria oportunidade, porque se todas as atividades pedem essa exigência de experiência, seria um prejuízo para quem? Para o próprio procurador do trabalho. Ou seja, como que eu vou me candidatar se essa empresa pede uma experiência de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos? Então, a ideia seria limitar essa experiência para que tivesse o maior fluxo de empregados com menos experiência aprendendo novas atividades. Muito bem, olha, um assunto que está aí ainda todo mundo com muita dúvida, parece assunto do momento ainda. Uma desinformação muito grande, né? É que são conflitantes, né? Porque vem a ideia, posso ou não posso, devo ou não devo? A gente está falando das novas regras para a contratação do empregado doméstico. E a notícia de hoje é que o relator, né, que o senador que está fazendo a regulamentação dessas normas, ele sugeriu uma redução, ao invés de 40%, da multa na hora da demissão sem justa causa, ele sugere 10%, no caso que não tenha justa causa, e 5% na hora do acordo. Então, está havendo uma intenção de colocar assim, panos quentes e todo mundo ficar bem, não é isso, Andréia? Só que aí, no caso, esse projeto existe uma falha muito grande. Por quê? A lei hoje que concede fundo de garantia é 8.036. Ela dispõe o quê? A multa só é devida na dispensa sem justa causa. Se eu criar essa nova expectativa de que na dispensa sem justa causa 10%, uma outra multa agregada, eu vou ter problema com quem? Com o outro trabalhador, que é o empregado seletista comum. Sim. Então, isso traria uma nova discussão, um novo prejuízo no sentido regulamentação. Por quê? Não basta eu regulamentar o doméstico, eu tenho que equiparar ao doméstico ao empregado seletista comum. Aí vem aquela segunda ideia, reduzir a multa é positivo? Não, porque eu vou dizer aqui, eu sou empregada doméstica, eu tenho os mesmos direitos seu. André, eu quero ganhar igual você, eu quero ser como você. Então, essa redução de multa, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva na situação de evitar demissões em massa. Isso, da manutenção do contrato de trabalho. Até porque o doméstico, ele não traz lucro para o empregador dele. E ele é prejudicial ao doméstico porque eu vou dizer, poxa, eu trabalho, eu tenho horário de entrada, eu tenho horário de saída, férias, 13º, cuido da sua família, cuido da sua casa. Então, existe esse contraponto. Então, essa ideia da redução de multa, ela é positiva, por quê? Porque ela visa manter o contrato de trabalho. E existe uma outra discussão também, a redução para 10%, a redução do recolhimento mensal. Do INSS? Não, do próprio fundo de garantia, fundo de porque garantia. hoje o empregado seletista comum é 8% de recolhimento mensal e 40% mais os 10% do governo a título rescisório, ou seja, de multa do fundo de garantia. Existe um projeto, além desse da redução dos 40 para 10, existe um que prevê de 40 para 20, existe outro que prevê a redução de 8 para 2 do recolhimento mensal. Então, essa regulamentação, ela traz toda essa possibilidade. Por isso, quando alguém questiona, o que eu devo fazer? Aguarde a regulamentação. No momento, não faça nada. É porque, assim, nós não sabemos o que orientar, no sentido, olha, eu posso fazer? Pode. Agora, qual a melhor forma para você fazer? Aguardar pelo menos até o final de maio. Porque, embora já seja um direito adquirido, ele não traz essa disposição quanto à forma para efetuar o pagamento necessariamente. E só para lembrar, então, o que está valendo agora é a questão da carga horária e das horas extras. Isso, obrigatoriamente 44 horas semanais, que são 8 horas diárias, mais 2 horas extras. E essas horas extras têm um adicional mínimo de 50%. Esse adicional ainda não foi mexido. Olha, a Ione Alves, é de São Paulo, ela diz, eu sou registrada como empregada doméstica, além de fazer a limpeza do apartamento, eu faço compras, vou ao banco, pago contas. Eu preciso ter outro registro na carteira? E daí ela diz, olha, que não foi, que a patroa dela ainda não comentou nada sobre essas mudanças aí. O fato dela ter outras funções além do que ela tem em registro, muda alguma coisa? Nesse caso, pelo pouco que ela colocou, não, porque realmente ela faz o trabalho doméstico, ou seja, ela vai à feira, ela vai ao banco, ela está pagando conta de quem? Da casa.
Ela tem que verificar isso. Ela está substituindo a pessoa que a contratou? Porque ela não traz lucro da mesma forma. Porque, olha, estou indo trabalhar, está aqui, ó, dinheiro para você ir à feira, para você ir ao mercado. Então, eu já regularizo o quê? Toda a situação dentro da minha casa. Quanto a essas outras atividades, um outro registro, nesse caso que ela colocou, não há necessidade. Por quê? Porque você está fazendo toda a atividade do seu empregador. Então, você é efetivamente o seu empregado doméstico. Você continua não trazendo lucro para ele. Agora, no caso de direitos e obrigações, se ele ainda não chamou, né, fica difícil, porque eu vou dizer, olha, vai lá e diga, olha, empregador, o que eu devo, o que você vai fazer? Ele vai dizer, olha, aguarda mais um pouquinho, vamos aguardar a regulamentação. Se você já tiver a jornada de 8 horas normais de trabalho e 2 extras, você mantém a configuração que você está e aguarde a nova regulamentação. Agora, se você tiver uma jornada excessiva, o ideal é conversar com o seu empregador para que ele regularize o seu horário de trabalho. A Marluce dos Santos, que é de Serra Negra, também tem o mesmo problema, ela ainda não conversou sobre isso. Ela diz que tem 43 anos e nunca teve direito a não ser o mínimo da carteira assinada. Então, ela disse que faz 44 horas de trabalho por semana, das 8 da manhã às 3 da tarde. E, na verdade, ela só contou para a gente, né? Acho que ela quis realçar, assim, que também ninguém falou. No caso dela, não faz nem 8 horas diárias. Então, ela é uma das poucas pessoas que está super dentro da jornada. No caso dela, a sua empregadora poderia até pedir que você trabalhasse aos sábados. Porque como você tem uma jornada de 7 horas diárias, seria de segunda a sábado. Uma pergunta muito comum, Madi, é essa. O que eu devo fazer? Devo procurar o meu empregador? Aí eu respondo, olha, o seu empregador é uma pessoa acessível, uma pessoa fácil de lidar? Se essa pessoa é assim, procure-o para conversar. Agora, não, meu empregador é uma pessoa que não tem muito papo, que eu quase não encontro. Então, aguarde a regulamentação geral para que você sente e converse sobre tudo. Porque fica muito difícil também. Você fala, olha, como vai ficar o meu fundo? Ele vai dizer, o que a lei propõe? Você vai dizer, não sei. Então, a ideia é justamente essa, é a proteção do trabalhador. Então, com relação à jornada de trabalho, se você tiver uma jornada super excessiva, converse com o seu empregador e diga, olha, a lei está dizendo que eu tenho uma jornada de 8 horas. Amanhã pode trazer problemas ao senhor, porque no sentido de proteção, não da minha empregada, mas de você, para tentar converter um pouco, reverter a ideia de proteção do trabalhador, mas também do empregador. O Álvaro fez uma pergunta pelo Face e tem a ver com a matéria de abertura do nosso programa. Muitas empresas consultam o CPF do candidato e, ao verificar que há restrições, acabam não contratando. O que o candidato faz nessa situação? Praticamente, Andréia. Madi, nesse caso é muito comum. A mesma coisa, você coloca assim, posso pedir antecedentes criminais na admissão? Não. Eu digo, Madi, você vai me dar antecedentes? Não, não vou conceder porque eu não posso, porque a lei veta. Eu pego o seu nome completo, CPF, nome do seu pai, da sua mãe, o RG, eu mesmo busco essa certidão. Essa ideia, essa discriminação, ela não é possível, ela é vetada pela própria legislação. E isso acontece. Agora você vai dizer, o que eu faço? Se você é empregado que foi vetado numa vaga, você não foi aprovado para essa vaga em razão de um problema anterior, desde que provado, você pode ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo danos. Mas para isso eu preciso provar. Agora imagine, eu e você estamos discutindo a mesma vaga, passando pelo mesmo processo seletivo. Estamos no mesmo nível. A Andréia já teve uma passagem pela polícia e você não. Eu não tenho como comprovar que eu não fui aprovada na vaga em razão disso. Por quê? Porque nós estamos no mesmo nível. Então, qual o critério para que você seja aprovada e eu não? Eu vou dizer assim, não, olha, a Madi teve uma experiência a mais, ela foi mais espontânea na entrevista, ela tem uma perspectiva melhor, ela fez um curso diferente, ela é casada, ela já tem filhos, então ela não tem... Então, eu vou justificar tudo isso. Para que o empregado, no caso dele, tenha como provar, é muito difícil. Puxa vida. Olha, a Ana Maria de Limeira, ela diz, quanto tempo um trabalhador pode trabalhar em uma empresa sem registro em carteira? Nem um dia. Você foi contratado hoje, sua carteira tem que ser registrada hoje. Ah, mas uma coisa, talvez ele tenha feito essa pergunta pelo seguinte, algumas pessoas dizem assim, eu estou trabalhando, mas eu estou na experiência. A experiência é contrato de trabalho. Eu não posso deixar de registrar o empregado só porque ele está na experiência. Comecei hoje, o registro é hoje. O Júlio César é de São José dos Campos, ele diz, eu trabalho há 2 anos como jovem aprendiz de um banco com contrato de tempo determinado.
O contrato vai terminar, mas eu estou afastado esperando perícia do INSS por problemas de saúde. Eu poderia continuar com o convênio médico por 6 meses após o término do contrato ou de me manter por mais tempo? Júlio, a questão do plano médico ele é muito complexo, Madi. Ele é um pouco diferente. O que acontece? Se o plano que a empresa oferece para o empregado for um plano participativo, ou seja, aquele que o empregado paga junto com a empresa, há possibilidade de continuidade no plano após o término do contrato. Só que não é a empresa que arca, é o próprio trabalhador. Agora, se o seu plano for o coparticipativo, onde a empresa paga uma parte, você paga outra, não existe essa obrigação de continuidade após o término do contrato de trabalho. Então, nós temos que verificar primeiro qual sistema adotado pela empresa, se é participativo ou coparticipativo e, mesmo após a sua saída, esse período que você pode continuar no plano, quem vai arcar com ele é você, não é mais o empregador. Muito bem, vamos então a mais uma dúvida sobre direitos trabalhistas, uma dúvida que vem do interior paulista. As imagens são da TV Barretos. Meu nome é Cristiano. Eu gostaria de saber se eu posso me recusar a fazer hora extra. Difícil responder essa pergunta, né? Os empregadores querem me matar. Olha só, não é que você pode recusar a realização de hora extra. O seu contrato de trabalho ele é livre, ou seja, você assinou estando ciente de acordo com o que estava lá. Se o seu contrato de trabalho trouxer essa possibilidade de horas extras, você estando ciente de acordo que quando o seu empregador solicitar, você irá realizar, você não poderá negar a realização. É o primeiro ponto. Se o seu contrato de trabalho for omisso, porém o seu sindicato traz essa informação aonde no seu próprio sindicato, na convenção, no acordo coletivo, você também tem que realizar. Agora, se o seu sindicato na regulamentação de normas e o seu contrato de trabalho forem omissos, você pode negar a realização. Ana Gouveia... Deixa eu só concluir aqui, um grande problema aqui. Se você não fizer hora extra, o risco de você ser demitido é muito grande. Porque se o seu empregador está pedindo para você fazer hora extra, Mádia, é porque ele precisa do seu trabalho. A Ana Gouveia, de Ribeirão Preto, ela diz: o meu filho trabalha em uma empresa desde 2010. Em 2011, o filho do patrão abriu uma firma e meu filho foi trabalhar com ele. Porém, o meu filho continua recebendo pela primeira empresa. Dizem que eles não têm como fazer o acerto. Isso está correto? O que a gente deve fazer? A princípio está errado. Se for uma nova empresa e houver uma relação entre uma e outra, uma empresa e outra, o empregador pode alegar o quê? Que é um grupo econômico, ou seja, uma empresa tem interferência financeira na outra. Agora, se não houver essa interferência, o correto seria o empregador fazer a demissão da empresa 1 e fazer uma nova admissão na empresa 2. Nesse caso, é preciso verificar mais qual a relação que existe entre a empresa do pai e a empresa do filho. De repente, a matriz e filial ou grupo econômico. Sendo o grupo econômico, neste caso em específico, ele pode fazer a transferência pura e simplesmente, sem efetuar a dispensa do rapaz. Mais uma dúvida sobre direitos trabalhistas. Essa dúvida vem das ruas. Vamos ver. Andréia, a empresa pode exigir exclusividade do trabalhador ou não permitir que ele tenha um segundo emprego? Pode. Nesse caso, pode. O que acontece? Explica pra gente. A exclusividade ela é uma cláusula que vem aonde? No próprio contrato de trabalho. Existem algumas atividades que, em razão do conhecimento técnico específico, da própria informação que traz esse empregado, eu exijo exclusividade. Um exemplo, algumas faculdades hoje, elas exigem jornada de 44 ou 40 horas para o professor. Eu quero um professor exclusivo para a minha instituição. Então, ele vai trabalhar 40 horas e essas 40 horas são de dedicação exclusiva. Eu posso trabalhar em outra instituição? Não posso. Uma coisa muito comum, os empregados que trabalham com a Coca-Cola, que trabalham em grandes montadoras, como, por exemplo, uma indústria de carros, de veículos, onde eles trabalham com cores. Por quê? Porque essas informações, elas são precisas, elas são importantes. Então, essa informação, ela traz o quê? Uma necessidade de exclusividade. Então, o meu contrato pode conter uma cláusula de exclusividade? Pode. Se ele conter, eu tenho que respeitar. Até em funcionários públicos, por exemplo, um juiz de direito, ele não pode ter um comércio. Entendi. A única atividade que ele pode exercer concomitante seria professor.
eu trabalho numa empresa de TI, de tecnologia da informação, com informações precisas sobre um sistema X. Eu sei que se esse meu empregado for trabalhar em qualquer outra empresa, essa informação ela vai acabar passando para outro. Então, ou seja, aquele meu negócio que era o super top, vai ser dividido para outras. Entendi. Então, a ideia da exclusividade não é prejudicar o empregado, é a proteção do negócio aonde o empregado trabalha. Então, é válido sim. Entendi. Olha, agora sim, hein? Mais uma pergunta sobre direitos trabalhistas que vem da cidade de Bauru. Vamos conferir. Uma parente minha começou um serviço, ela não sabia que estava grávida, aí a firma, como ficou sabendo, dentro de um mês, né, mandou ela embora. É certo? Totalmente errado, não posso. Até hoje no contrato de experiência, se a mulher engravida durante o período de contrato de experiência, ela é estável, ela não pode mais ser dispensada no término do contrato. Isso não pode. E uma coisa importante, eu não tenho obrigação de dizer ao meu empregador que eu estou grávida. Não precisa dizer. Não precisa. Às vezes a pessoa fala assim, mas agora cabe justa causa porque ela mentiu. Não, ela não mentiu, não tem obrigação. Eu não preciso dizer, olha, TV Cultura, estou grávida. Eu passei em todo o teste, eu passei durante todas as entrevistas, eu fui a pessoa de destaque, eu sou a pessoa escolhida para a vaga. O fato de estar grávida não pode ser discriminativo. Muito bem, a gente já volta então com outras perguntas e respostas sobre direitos trabalhistas. Continue aí, continue enviando a sua dúvida. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é direitos trabalhistas e quem está tirando suas dúvidas é a doutora Andréia Antonassi, advogada especialista em direito trabalhista e previdenciário. Andréia, a Isabel escreveu pelo Face. Ela diz, meu pai tem 63 anos, trabalhou 8 anos em uma empresa onde era motorista, foi mandado embora e entrou com uma ação judicial contra a empresa, porque ficou vários meses sem receber salário, férias, 13º. Em maio de 2012, ele foi chamado para audiência e foi feito um acordo. O valor seria pago em 23 parcelas e já se passaram 11 meses, mas até agora meu pai não recebeu nada. O advogado manda esperar. O que ela deve fazer? Como é o nome dela? É a Isabelle. Isabelle, olha só, primeiro você tem que olhar na sentença em qual conta vai ser efetuado o crédito. Se era na conta do seu pai ou na conta do advogado. Se foi feito na conta do advogado, você pode pedir para o advogado essa informação, se houve crédito ou não. Se você tiver dúvidas, você pode buscar o cartório, informando o cartório se há alguma guia de recolhimento, de pagamento ou não. Agora, no caso, se você tiver dúvidas, você pode procurar pedir para o seu próprio advogado fazer uma petição protocolando junto ao processo que já está correndo, informando que não há o pagamento ou que não houve nenhum pagamento até o momento. Isso é comum? A empresa não pagar não é comum. O que acontece? Depois de um acerto na justiça? A Justiça do Trabalho, quando ela faz um acordo, há a presunção de que haverá o pagamento, ou seja, eu tenho que quitar a minha dívida, vamos chamar assim. No caso, muitas vezes, Madi, infelizmente acontece com a minha categoria, existem alguns advogados que eles colocam a conta dele para crédito na conta dele, para que a partir desse crédito na conta dele, ele repasse o valor para o cliente. Até para a proteção dos honorários dele, porque de repente o cara recebe e some, eu também não vou receber meus honorários. Então, às vezes, o próprio advogado, ele espera a quitação de todas as parcelas, ou ele fica com o dinheiro e espera o próprio cliente dele reclamar. Então, nesse caso, a primeira coisa, pergunte ao seu advogado se realmente está havendo pagamento ou não. Se ele disser que não está e disser, pura e simplesmente aguarde, diga a ele, Isabelle, eu não vou aguardar, eu quero que o senhor protocole uma petição ao juiz informando que não estão ocorrendo os créditos das parcelas. Oséia e a Adriana é de Sumaré. A minha irmã faleceu, eu apresentei o atestado de óbito, mas a empresa não pagou os dias em que me ausentei. O que eu devo fazer? Quantos dias foram? Porque no caso de óbito são somente 2 dias. Então, aqui não dá para entender se foram mais dias ou não. Se foram só os 2 dias, você tem que fazer uma denúncia ou no Ministério do Trabalho, ou no sindicato da categoria, ou no momento da sua saída, uma reclamação trabalhista. Agora, os dias que você tem são somente 2. Mas a minha irmã mora lá no norte, no nordeste, no sul. Demora 1 dia para ir, 2 para voltar. Eu não tenho como ficar fora somente 2 dias. Aí é um direito do seu empregador descontar os dias que excederem a 2. Letícia de Castelo, no Espírito Santo, disse, eu tenho lúpus. Em agosto de 2012, eu pedi demissão do meu emprego porque estou fazendo tratamento para troca de remédios.
Eu consigo sacar o meu fundo de garantia ou só depois dos 3 anos? Olha, no caso de um procedimento comum, você só consegue sacar o fundo de garantia quando pede demissão após 3 anos sem depósito em nenhuma outra conta do fundo de garantia, ou seja, ela não pode ser empregada de um novo trabalho. No caso dela, o lúpus, ele equipara-se ao quê? É um tipo de câncer, porque ele é uma das formas do câncer. Se você estiver com todo o seu prontuário, com toda essa regulamentação da sua doença, você pode buscar o posto da Caixa Econômica Federal mais próximo da sua casa que você tem direito. Para isso é importante que você esteja em benefício da Previdência e com laudo também da Previdência, porque comprova a sua doença. Ele tem direito ao saque, mas para isso tem todo um procedimento específico da Caixa Econômica. Raquel Rabelo diz, eu estou sob regime de contrato temporário. É correto eu não ter direito algum? Se eu for efetivado, eu posso ter o meu cargo diminuído de pleno para júnior e diminuírem o meu salário? O trabalhador de trabalho, o empregado a trabalho temporário, embora ele seja empregado de uma agência de trabalho, ele vai seguir as regras do tomador de serviços. Você tem direito a tudo, férias proporcionais, 13º proporcional, registro em carteira, jornada de trabalho, hora extra, adicional noturno, periculosidade, tem direito a tudo. O que muda no caso do temporário é que no término do contrato, você não tem a multa do fundo de garantia e nem aviso prévio, porque é término. Agora, se você for efetivado, a princípio, a efetivação é na mesma atividade que você estava. Renata Bianca, eu sou obrigada a trabalhar na minha folga? Se a empresa marca reunião na minha folga, eu sou obrigada a ir? Se eu não participo, eu tenho que assinar uma advertência, isso é correto? Olha, o seu dia de folga é dia de folga, você não tem obrigação de trabalhar. Agora, se você não for, tem que verificar o prejuízo que isso vai causar no seu emprego. Agora, você não ir à reunião, seu empregado no dia de folga não pode ser punido nem com advertência, nem com suspensão e nem com justa causa. Porque o meu dia de folga parte do pressuposto que você trabalha em escala de revezamento. O seu dia de folga equipara-se ao domingo, o dia comum de descanso e não de trabalho. Então, nesse caso, a empresa não pode aplicar punição e ela também pode recusar a presença. Quase no final do programa, Indaiá Aparecida diz, a minha irmã trabalha como agente de saúde, ela tem um filho de 6 meses e precisou ficar em casa com um atestado médico de 10 dias que não foi aceito pela empresa. Ela teve que confirmar que iria repor as horas para não ter desconto desses 10 dias. Está correto? Está correto. Por quê? Porque o artigo 473 da CLT, ele não abona faltas para acompanhamento médico, quer de filho, mãe, marido, pai, esposa, não importa. Geralmente, as convenções coletivas dos sindicatos, Madi, eles trazem algum tipo de proteção. Então, você pode verificar junto ao seu sindicato quantos dias o seu sindicato abona. Tem sindicato que abona uma falta por mês, outros que abonam uma falta por semestre. Então, aí depende do sindicato. Agora, se o seu sindicato for omisso e não trouxer nenhuma previsão de abono, a empresa pode descontar os 10 dias, infelizmente, independente da idade da criança. Hoje a gente recebeu a Andréia Antonassi, tiramos muitas dúvidas. Eu quero agradecer muito a sua presença, Andréia. Obrigada pelo convite, coloco-me à disposição sempre. Espero que você não demore muito para a gente tirar tantas dúvidas aí. Olha, o Pronto Atendimento dessa terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Você sabe, quarta-feira é dia de Previdência Social. Bom dia e até lá.